Vou fazer a leitura aqui, ó, Gênesis 10, verso 8 ao 12, que diz: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso Giborim na terra, ou seja, um Nephilim, tá? O termo Giborim ele é usado para guerreiros, também de Deus, só que é um termo sempre conectado a guerreiros especiais, que tinham um poder sobre-humano, tanto os de Deus, tá? Assim como Deus teve que fazer o seu exército para combater a semente da serpente, então Satanás ele também tinha esses caras, tá? E aí diz, este foi o poderoso caçador contra a face do Senhor. Os caras colocam uma tradução muito ruim nas Bíblias de hoje, nós colocam diante da face de Deus, como se ele fosse servir a Deus, ele, né, nada a ver, ele era contra, tá, ao Eterno. E aí diz, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A princípio, inclusive, quando Nimrod ele começou a iniciar a sua vida, ele foi instruído para que fosse seguir o caminho de Deus, tá? Mas ele nunca, como todos, né, como todos esses tipos de reis antigos, eles sempre iniciam, né, prefigurando a figura de Satanás em si, eles sempre iniciam de uma maneira, só que aquele orgulho vai caindo sobre eles e eles vão ficando malignos cada vez mais porque a sua natureza é assim, tá? Mesmo que quando eles entram em corpos humanos, eles sempre o seu tipo de como que eu posso dizer, de propensão maligna, ela vai imperar. Ele não tem, e não é porque ele quer segurar, eles não se arrependem jamais. O nosso mundo, ele é uma amostra que Deus ele permitiu que esses seres adentrassem aqui. E é como que Deus ele te falasse assim, se vocês tivessem a chance de ser perdoados, eu vou permitir que vocês entrem na Terra, adentrem corpos, e vocês mesmos provarão para toda a criação que vocês são malignos, vocês jamais se arrependem. E assim como eu perdoo os meus filhos 7 vezes, 70 vezes 7, e etc., vocês serão condenados 7 vezes, 70 vezes 7 condenados. Para vocês nunca haverá perdão, porque eles nunca se arrependem. Por mais que eles vivessem vidas infinitas, eles sempre voltariam ao erro, como um cão que volta ao vômito. Satanás, ele jamais se arrepende, por isso que Deus já deu um ultimato. Ele não se arrepende. Deus ele vislumbrou todos os multiversos, todas as formas que se ele voltasse atrás, mas Satanás ele nunca voltará atrás. Nunca voltou e nunca voltará. É a mesma coisa esses seres malignos. E aí diz assim, e o princípio do seu reino foi Babel. Tá? Babel é uma palavra ligada ao que nós podemos, Babelu, ou portal dos deuses. Olha só, aquela região do Oriente Médio, onde tem Jerusalém, toda a Mesopotâmia, etc., que a gente tem a ver com os Anunnaki, né, que o pessoal fala dos Sumérios, é uma região que está ligada a um portal dimensional específico onde se iniciou toda essa guerra, tá? E onde Cristo ele foi morto. Então Deus ele tornou aquele lugar um nexus. Por isso que Cristo foi morto nessa região, e o próprio Apocalipse chama a Jerusalém de Sodoma e Egito, porque está conectado a um nexo temporal, aonde, quando ele foi morto no mundo espiritual, aquilo criou um tipo de nexo, e quando Cristo ele veio aqui, em carne, e quando ele estava morrendo, no mundo espiritual, aquele momento que ele estava, lá antes da fundação do mundo, estava sendo revivido. Eu sei que é um pouco complexo para alguns, mas estava sendo ocorrendo ao mesmo tempo. O grande passo era ele vir aqui, conseguir vencer e se entregar. À medida que aí, quando ele começa a ser crucificado, se une ao evento do início do mundo, e aí quando ele morre, e ele é consumido no mundo espiritual, as pessoas pouco sabem isso, mas ele foi consumido vivo. Um filme que ele até nessa parte, mesmo sendo um filme ligado a uma ideia infantil, mas ele retrata muito bem essa questão, é o Crônicas de Nárnia, aquele filme, o primeiro, né? Onde Aslan, o leão que simboliza Cristo, ele é colocado num tipo de altar, e aí todas aquelas entidades o devoram. É literalmente isso, tá? No mundo espiritual, Cristo ele foi devorado. Né? Por isso que aí nós temos aquela questão que ele simboliza, onde aquele que não comer da minha carne, né, beber do meu sangue não terá parte comigo, porque ele está fazendo uma alusão àquilo que for feito com ele, tá, pelos demônios, literalmente. E aí diz, Erech, Acade e Calné, na terra de Sinar. Terra de Sinar, que eu já fiz vários estudos, inclusive eu até tinha feito uma passagem onde fala, acho que é Zacarias 5, se eu não me engano, onde fala sobre anjos femininos, né, onde elas têm uma entidade dentro de um Éfa aprisionada, que é a grande meretriz, a Babilônia, a mãe das abominações, Lilith.
né? Ela está presa dentro de um Éfa, e aí essas entidades, Deus permite que ela seja liberada onde? Naquela região ali da Babilônia. Tá? Então a mesma coisa, Deus sempre permitiu que essas entidades, elas ainda habitassem esse mundo aqui, porque elas foram jogadas aqui, né? Então, na mesma terra de Sinar também, essa entidade foi jogada com Éfa, né? E aí ela exerce seu mundo, seu início, tudo que ela criou no mundo antediluviano e mesmo pós-dilúvio e vários tempos, ela sempre ficou principalmente conectada a essa região, tá? A grande, no Oriente Médio, a Grande Babilônia. E aí diz o seguinte: desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, ou seja, Nimrod ele é senhor dessa região, tá? Nínive. Reoboth Ir, Calá e Rezem, entre Nínive e Calá. Ou seja, Rezem é a principal desses lugares, onde é dito, esta é a grande cidade. Ou, em outras palavras, todas essas cidades, elas formam uma espécie de grande metrópole da Babilônia total. Total. E esses locais, eles eram uma reconstrução do mundo antediluviano, e o mundo antediluviano era uma tentativa de restaurar aquilo que era do mundo celestial, onde todas essas construções antigas, elas se valem de conhecimentos angélicos, de extração de energia e etc. Por isso que eles precisavam muito, e eles faziam isso. Tá? Então, essa Grande Babilônia está ligada sempre a essa região. Inclusive, o nome Rezem significa mandíbula. Então, em Gênesis 10, é o único momento que é dito sobre uma grande cidade, que ela é mencionada. Mas é justamente quando está falando sobre Nimrod. Né? Quem que é o primeiro construtor de cidade? Caim. Então, o que os outros imperadores eles fazem? Existe um livro antigo chamado Sefer Raziel, onde ele fala que Caim ele construiu esse tipo de torre, de lugar para viajar no tempo. Mas ele foi espalhado no mundo antediluviano. É interessante que nas chamadas lendas dos judeus, tá? Livros onde Flávio Josefo acessou e etc., eles mencionam que Cã ele recuperou esse conhecimento antediluviano dos caimitas de Caim, ligado a toda aquela sabedoria que os sentinelas, os anjos mencionados no livro de Enoque, passaram para sua linhagem maligna, né? Ele recupera esse conhecimento, por isso que ele passa isso para Cush, e Cush, dentro de toda a história, ele se relaciona com Semiramis, a famosa Semiramis, a entidade que tem a ver dela fazer um culto ao seu marido que morreu e que ele reencarnaria em seu filho. Olha só, né? A ideia dela. Então, ela se deitava com Nimrod. Tá? Então, esse é o conhecimento antigo babilônico. Ou seja, aquele costume de incesto maligno, exatamente repetindo, porque essa entidade, Semiramis, ela não é uma entidade comum. Ela é aquela famosa entidade que você vê nos filmes da Columbia Pictures, onde ela está com uma tocha para cima, né? Simbolizando a luz de Lúcifer, do seu marido. E é interessante que depois eu vou fazer uma leitura aqui de Apocalipse, onde ela fala que ela não é a viúva. Olha só, ela não é a viúva porque ela não perdeu seu marido. Olha só como está conectado, que a mãe das abominações não é aquilo que o pessoal fica falando que é a Igreja Católica, etc. A Igreja Católica faz parte disso. As igrejas protestantes, muitas também fazem parte disso, e todo o paganismo do mundo e várias outras religiões também fazem parte disso. Agora, ali, o que as pessoas não podem negar é que há uma entidade literal nesse lugar.